Graças a Deus por tudo. Também louvamos a Deus pela vida do pastor Jackson, está ali com sua amada esposa Sara. Sofia deve estar dormindo, né? Está descansando. Pastor Jackson, no finalzinho, estará falando sobre o seu livro, que o Senhor Deus concedeu a ele a graça de poder compartilhar as suas experiências, tanto nos quesitos emocionais, né, e outras mais coisas em relação ao campo missionário. Somos gratos a Deus também. Louvamos a Deus pela vida de Jéssica. Ela está ali, né, assim, dando certinho, ela também vai poder compartilhar. Ela foi presidente aqui da Fazenda Diferença, ali em Queimadas. Agora está morando nos Estados Unidos. O povo não quer lá não, Jéssica. Já tentei umas 3 vezes o visto americano, mas eu acho que descobriu que meu nome é André Moraes, o irmão já sabe o restante, né? E não deixaram eu entrar, mas que Deus abençoe. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Meus irmãos, eu tenho pensado muito sobre o tipo de evangelho que tem sido pregado nesses últimos dias. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é rica em tudo, tem resposta para tudo. E também ela nos ensina que muitas indagações que fazemos ao nosso Deus, o nosso Deus não tem a obrigação de nos responder. Isso a palavra nos ensina. A palavra nos ensina a ter humildade, ter uma vida também simples e andar em santidade. E é evidente que esse evangelho chegou até nós. Um pastor falando sobre o evangelho, não me recordo o nome dele, ele falou que o evangelho não está apenas inserida em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele diz que o evangelho é desde Gênesis até o Apocalipse. Porque toda a palavra de Deus, ela vai nos trazer coisas profundas a respeito de Deus, que foram reveladas a nós pela sua palavra, com o intuito verdadeiramente de abrir o entendimento, para que possamos enxergar a verdade, e mediante ao poder do Espírito Santo, para transformar a nossa vida, e assim vivermos uma novidade de vida, e louvor para Ele, em todos os quesitos. Mas olha só o que está escrito em Gálatas capítulo de número 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é a mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la, e não a minha nação. Quanto ao judaísmo,
levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, ou Pedro, e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que eu não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir, e glorificaram a Deus a meu respeito. Que o Senhor fale conosco mais uma vez, e que Ele aplique de forma profunda a sua palavra, e eu, tão pequeno, seja um instrumento de Deus para essa mensagem ser levada aos corações, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, uma das primeiras cartas que Paulo escreve é essa carta aos Gálatas. Carta, meus irmãos, que de uma certa forma tenta fazer uma defesa. Paulo está se defendendo, porque alguns achavam que ser apóstolo é apenas aqueles que foram chamados literalmente, fisicamente, ao encontro desse chamado apostólico. Então se suscitava algumas dúvidas. Paulo também ele faz uma grande defesa em relação ao que é o Evangelho, que de forma o Evangelho deve ser pregado. Interessante, meus irmãos, que Paulo também, ele está explicando de que maneira o Senhor também o transformou, como ele era antes e depois de Cristo. Outra coisa que também podemos notar, é que Paulo, ele está mostrando que nós não podemos dar ouvido a outro evangelho. E nós vamos ver que outro evangelho está dizendo. Diante disso tudo isso, nós não podemos negar que hoje nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo, na casa do Pai, para proclamarmos e adorarmos o mesmo Salvador. É evidente que se nós estamos aqui, e daqui a pouquinho para participarmos da ceia do Senhor, ordenança de Jesus Cristo, é porque um dia tivemos o conhecimento da verdade, o Evangelho chegou até nós, nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo nos mudou, nos transformou, e esse Evangelho não apenas ficou em nossos ouvidos, mas desceu ao nosso coração. E se hoje nós temos essa vida em Cristo, ela também é mediante a esse Evangelho, que nos ensina a como andar como cristãos, a como ser obedientes a Ele, e entender que hoje continuamos dando o testemunho. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, Romanos capítulo de número 1, verso de número 16, ele mesmo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não depende se a pessoa é gentia, se ela é judia, não depende, meus amados irmãos, se essa pessoa é de tal ou outra religião. O Evangelho, quando ele chega ao nosso coração, ele nos transforma de forma poderosa e grandiosa. O Evangelho também, que Paulo menciona que é o poder de Deus, falando sobre Cristo Jesus, falando sobre a santificação, falando sobre as questões celestiais. O próprio Cristo foi quem enfatizou que deveríamos pregar esse Evangelho que é poder. Jesus Cristo disse que deveríamos ir a todo mundo, pregar o Evangelho, ensinar as pessoas a guardar todos os mandamentos que Ele mesmo disse aos seus apóstolos.
E não foi diferente isso na igreja de Atos. Atos proclamava o evangelho da verdade, o evangelho de Cristo. E como nós dizemos desde hoje, sem mistura. Era o evangelho íntegro, fiel à palavra de Cristo. Um evangelho que não ensinava sobre os homens, mas se ensinava sobre o homem, o Filho do Deus Altíssimo, que veio a este mundo para morrer por nós. Esse é o evangelho que revela Cristo a nós e nos traz a esperança da glória. Esse mesmo evangelho que Paulo, meus irmãos, está mencionando aos Gálatas, é um evangelho que não pode ser distorcido. Ele deve ser falado, mas não apenas falado, mas também é vivido. Interessante que Paulo nessa carta está testificando uma vida mudada. Ele testifica, como nós dissemos anteriormente, quem ele era antes de Cristo e quem ele se tornou quando Jesus Cristo o encontrou. Interessante, meus amados irmãos, que ele vai falando, ele vai dizendo, ele vai mostrando quem era este homem. Verso de número 13, olha só que está escrito assim. Paulo, ele chega para as igrejas da Galácia e fala: olha, vocês ouviram como era o meu passado, vocês sabiam quem eu era, como era o meu modo de agir no judaísmo, e de forma violenta que eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Interessante, meus irmãos, que esse testemunho que Paulo conta, ele não se gloria no seu passado. Ele dá o testemunho sobre ele, mas não se gloria de quem ele era. Acho muito interessante que alguns, quando vieram deste mundo vil, torpe, e quando vão dar testemunho, é impressionante como as pessoas dão ênfase ao seu passado e não dão ênfase à sua nova criatura. Meus irmãos, um testemunho, nós devemos contar o testemunho, mas parece que falar do velho homem traz mais glória do que falar do novo homem. Parece que o testemunho de uma vida desregrada, pecaminosa, parece que isso traz mais glória em muitas igrejas. E as pessoas glorificam, bate palma, é desse jeito, ai Jesus, e vão dizendo. Mas quando fala que são novas criaturas, glória a Deus, Deus é bom. Paulo não se gloria do seu passado. Interessante que ele, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versos 5 e 6, Paulo, ele testemunha que ele perseguia a igreja. Em Atos, capítulo de número 26, versos 9 a 11, quando ele está diante do rei Agripa, ele fala: olha, rei, eu era essa pessoa. Ele diz: na verdade, a maneira que eu pensava e que deveria achar que estava, ele diz, eu fazia muitas coisas achando que estava contra Jesus de Nazaré. E foi exatamente, ele diz, o que eu fiz em Jerusalém. Eu recebi a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e muitos eu condenava à morte. Eu dava o meu voto contra eles. No verso 11 de Atos 26, ele fala que muitas vezes ele castigou por todas as sinagogas, obrigando essas pessoas cristãs a blasfemarem contra Jesus. Ele diz que demasiadamente estava enfurecido contra a igreja de Cristo e perseguia até mesmo nas cidades estrangeiras. Este é o testemunho do velho homem. Esse é o testemunho que ele está dando à igreja da Galácia. Eu era ruim, eu não prestava, eu era violento. Verso de número 14. Ele não apenas era violento, mas também ele era um homem muito zeloso. Olha o testemunho que ele vai contando, verso 14. Ele vai dizer: e na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Ele fazia questão de ser o melhor entre as pessoas da sua idade. Ele fazia questão de se destacar. Ele era zeloso, extremamente religioso,
um judeu extremo em todas as suas tradições. Ele fazia questão, meus irmãos, de dizer: olha, recebi isso dos meus pais. E a gente percebe hoje também que muitos deixam de ouvir o evangelho porque ainda estão nas tradições, nos costumes dos seus pais. E Paulo também era assim. Mas também ele revela às igrejas da Galácia quem ele foi depois que Jesus Cristo o encontrou. Verso de número 15: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. O que ele está dizendo aqui é que Jesus Cristo o encontrou. Atos capítulo de número 9, quando Saulo está andando, Jesus Cristo aparece a ele, e de repente, meus irmãos, a vida desse homem é mudada. E ele relata também isso em Atos capítulo de número 26, ao rei Agripa. Ele diz o seguinte ao rei Agripa, abra sua Bíblia aí, Atos capítulo de número 26, contando o seu testemunho de quem agora ele é, depois de Cristo ter salvo, depois ele ter essa experiência fantástica com Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 26, versos 12 a 18, com isso em mente, parti para Damasco, ele contando sobre a sua trajetória, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meu dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões? Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Então, no momento em que Jesus Cristo encontra Saulo no caminho, um homem perdido nas trevas, religioso, um homem de tradição, um homem que matava, perseguia, açoitava, em nome de Deus, entre aspas. No encontro de Jesus Cristo, ele tem a plena convicção que de um perseguidor a um proclamador do evangelho, que o encontrou, o transformou, o trouxe a cada dia esperança na glória. E ele tem essa certeza. Por que ele tem essa certeza? Porque o próprio Jesus Cristo disse para Ananias, Atos capítulo 9, verso de número 15: vá, Ananias, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. O encontro de Jesus Cristo com Paulo fez com que ele fosse não apenas amante do evangelho, mas proclamador do mesmo. A partir daí, meus irmãos, da mesma intensidade ou maior intensidade, antes que ele perseguia e havia desejo no coração dele, agora muito mais do que perseguir, transformado pelo Espírito Santo, pela palavra e pelo evangelho de Cristo, ele proclama a verdade absoluta, transformadora, enriquecedora do evangelho de Jesus Cristo para todos aqueles que creem em seu nome. É isso que ele vai dizer no verso 17. Esse chamado não apenas levou Paulo a proclamar a Cristo, mas também o leva a ter comunhão com os irmãos. O evangelho não apenas o transformou como pessoa, mas agora ele ama estar com aquele quem perseguia. Tanto é que ele teve um encontro com Pedro, e ainda teve encontro com o irmão de sangue de pai e mãe, Tiago. Percebamos uma coisa, meus irmãos,
Diante dessa realidade, o que o Evangelho faz em nossas vidas, como nós dissemos que é o poder de Deus, o qual o mesmo Paulo testifica a transformação, porque Cristo chegou até ele, e o Evangelho começou a ser falado, proclamado por ele e testemunhado por ele, como também vimos em Gálatas, sobre o testemunho que ele dá, o que agora ele é. Diante disso, qual deve ser a nossa ação, quando alcançados pelo Evangelho de Cristo e mudados pelo seu poder? Primeira coisa está no verso número 1. O Evangelho é proclamado por pessoas separadas por Cristo, para Cristo e não para si mesmos. Olha só o que Paulo vai dizer. Ele está fazendo defesa. Eu não sou apóstolo de mim mesmo, eu sou apóstolo de Cristo. O Evangelho faz isso, é para proclamar a Cristo. Paulo, verso 1, não da parte de pessoas, nem por meio de homens alguns, mas por Jesus Cristo e por Deus. Meus irmãos, Paulo, ele é apóstolo, um missionário, um proclamador do Evangelho, não por si mesmo, não porque se auto-chamou, se auto-intitulou, até mesmo porque pessoas que se auto-intitulam pastores, missionários ou líderes, certamente não pregarão sobre Cristo, pregarão sobre si mesmos. Pessoas que querem sair e ganhar visibilidade, pessoas que estão preocupadas em demonstrar a sua capacidade, a sua autoridade, pessoas, meus irmãos, que querem se achegar no púlpito da igreja, e muitas vezes nas internets da vida, quando falam de si mesmo, estão apagando quem é Cristo na sua vida. Paulo fala: olha, eu não sou apóstolo de mim mesmo, quem me chamou foi o Cristo, e quando Cristo chama, é para Ele e somente Ele. Quando Cristo separou Paulo, Paulo diz: olha, eu não sou apóstolo imposto por mãos humanas, com o intuito de se achar em alguma coisa. Eu me tornei apóstolo porque Cristo assim o fez. Para quê? Para proclamar o Evangelho que pertence a Cristo. Ah, meus irmãos, esse tem sido o algoz da vida de Paulo, em grande parte das suas cartas que ele escreve, falando sobre falsos mestres e profetas, falsos pastores e bispos, que se auto-intitularam, mas na verdade essas pessoas que querem ou desejam ser alguma coisa, muitas vezes não procuram ser para Cristo, mas para si mesmos, usurpando o Evangelho para proclamar o interesse da sua riqueza. Paulo não, ele diz: eu não fui separado por homens, quem me chamou foi Cristo, e quando Cristo chama, é para Ele, e para dizer aos homens sobre Ele. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Paulo, meus irmãos, ele vai gerar certeza que esse Evangelho que ele está pregando, nos versos 11 e 12, olha só o que está escrito aí: mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Verso de número 1, Paulo está dizendo: eu fui chamado por Cristo para Ele e proclamar o seu Evangelho. Versos 11 e 12, e esse Evangelho que ele recebeu não veio da sua cabeça, nem de homens comuns, mas foi revelação do alto. É onde que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo diz: eu fui chamado por Cristo para proclamar o seu Evangelho, e essa palavra que eu recebi, versos 11 e 12, ela não é ideologia de homens, ela não é uma fabricação de homens pecadores, apesar que foram homens pecadores que escreveram, mas a revelação não é de homens.
O evangelho não são dos homens, o evangelho é para os homens, mas ela é de Deus para cada um de nós. Paulo está dizendo que esse evangelho é proclamado, é onde que se torna ainda mais poderoso o evangelho, porque não é o homem trazendo a revelação para o homem, mas é o Deus Todo-Poderoso revelando aos homens o seu poderio e o seu evangelho. Você pode dar uma glória a Deus porque você tem esse evangelho? E esse evangelho tem uma finalidade. O evangelho que Paulo está pregando é o evangelho que não pode ser retido. Nós não podemos ser como um mar morto, retendo tudo. Nós não podemos, meus irmãos, apenas ser depósito. Muitos só querem ser depósito de Deus. Estão como Provérbios nos fala, Salomão dizendo que a sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Tem gente que só me dá. Eu posso até errar, mas infelizmente há muitas pessoas que vêm na igreja só para receber, mas não querem dar. Estão inchados, estão gordos espiritualmente, estão, meus irmãos, tanto cheios, mas não querem repartir, não querem testemunhar, não querem dizer, não querem proclamar. Enquanto alguns falsos profetas, que se encontravam em várias igrejas da Ásia, da Europa, falsos profetas que, como dissemos inicialmente, usavam o evangelho para se enriquecer, usavam o evangelho para uma autopromoção, não estavam interessados em Jesus, não estavam interessados no pastoreio das ovelhas, estavam interessados em si mesmos. Será que nos dias de hoje nós encontramos esse tipo de gente? Será, meus irmãos? Eu conheço irmãos que ainda patrocinam esse tipo de gente na televisão. Deixa de dar o dízimo na casa do Senhor, mas ofertam para pessoas que não têm interesse sobre o evangelho de Cristo. Usam o evangelho para o auto-enriquecimento. Esse evangelho da prosperidade, teologia do determinismo. O que estão dizendo? Não é sobre Jesus, eles usam Jesus. Não é sobre o reino divino, é sobre o reino deles. Paulo, no verso de número 4, olha só o que está escrito. Ele vai dizer o seguinte: Jesus se entregou, esse Jesus Cristo que veio até mim, que veio até nós, Ele se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados. Para quê, meus irmãos, Jesus fez isso? O que o evangelho prega? Prega que Jesus Cristo veio, entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para continuarmos neste mundo vil, pecador, continuar mentindo, fornicando, roubando, fofocando. Para que Jesus veio, meu irmão? O evangelho prega sobre quê? Olhemos para Êxodo capítulo de número 1. O povo está prosperando na terra estrangeira. O povo de Israel, a qual foi prometido a Abraão, Isaque e Jacó, a terra Canaã. Mas eles se acomodaram com o Egito, prosperaram no Egito. Aí você diz: não, pastor, foi Deus quem o fez prosperar. Deus é misericordioso, sim. Mas você acha que Deus está preocupado em apenas nos abençoar aqui humanamente? Não, Ele nos abençoa porque é misericordioso. Mas o intuito de Deus enviar Jesus Cristo não é para que estejamos ou continuemos nessa terra pecadora, miserável. Ele veio este mundo para nos mostrar a redenção que nele há, para nos mostrar o Pai e a esperança da glória que um dia receberemos de forma completa e plena.
É o Evangelho de Cristo que mostra o nosso estado de pecado, a nossa miserabilidade, para enxergarmos Cristo, entregarmos a nossa vida a Ele e, sendo transformados, seguir passos a passos para a glória que um dia haveremos de ver Jesus Cristo nas nuvens, nós sendo chamados para junto deles, e eternamente nunca mais experimentaremos o pecado. O evangelho que Paulo está pregando é sobre Jesus que veio a este mundo, que morre para nos livrar do pecado. É o evangelho sobre Cristo e a sua missão. Jesus se entregou pelos nossos pecados, se fez maldito por nossa causa. Filipenses capítulo de número 2, versos 5 a 9, Paulo escreve a essa igreja dizendo o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Jesus Cristo se esvaziou, assumindo essa forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Gálatas capítulo 3, verso 13, Paulo ainda continuando falando sobre esse evangelho poderoso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Esse é o evangelho que Paulo pregava, esse é o evangelho que a igreja nos dias de hoje deve proclamar. Verso 4, Jesus Cristo é quem morreu por nossos pecados, disse Paulo, mas também não apenas morreu, ele nos resgatou deste mundo mal. Está na segunda parte desse verso, Paulo escrevendo a sua carta aos Colossenses, capítulo de número 2, verso de número 14, ele diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Esse é o evangelho. É o evangelho que nos resgatou deste mundo mal. Não é um evangelho que nos adaptou ao mundo. O evangelho não veio nos trazer que sejamos semelhantes ao sistema do mundo. O evangelho não é pregado para eu me parecer com um homem pecador. O evangelho me resgatou, o evangelho de Cristo, ele nos mostra que esse resgate de Cristo é para sermos semelhantes a Ele. Temos a sua mente, o seu caráter, nos assemelharmos a Ele como filhos amados de Deus. Efésios capítulo de número 5, verso de número 1. O evangelho, meus irmãos, não é evangelho que aceita pecado, porque esse é do mundo. Paulo escrevendo na sua carta em Romanos capítulo de número 1, como alguém pode perceber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, tendo uma mente transformada, uma mente que não como podemos dizer, se comunica no sentido de aceitar o pecado. É uma mente transformada, é uma mente que agora tem nojo do pecado, que não deseja o pecado, mas deseja Cristo. Que evangelho é esse que pregamos? É o evangelho que mostra a condição que nós estávamos diante do Pai, pecadores, separados dele, inimigos de Deus, mas Jesus Cristo, quando veio este mundo e nos resgatou, nos trouxe amizade com o Pai, nos fez assentar junto do Pai, e agora, filhos do Deus Altíssimo, por causa de Jesus Cristo, nos assentamos em sua casa, celebramos a ceia, porque Ele nos resgatou deste mundo vil e pecaminoso. Colossenses capítulo de número 1, versos 13 e 14 está escrito: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, a quem temos a redenção e a remissão dos pecados.
Esse evangelho que Paulo está falando, no verso de número 4, que Jesus veio a este mundo. Volta a dizer, esse evangelho não nos faz estar adaptados ao mundo. A palavra do Senhor diz que nós não somos deste mundo. Estamos nele, mas não somos dele. Paulo fala que a nossa pátria é celestial. A nossa pátria é celestial. E é por isso que ele tem pregado o evangelho. E diz isso à igreja da Galácia. E esse evangelho, e ele termina o verso 4 dizendo que a redenção, o envio de Jesus Cristo, isso tudo já estava nos planos de Deus. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versos 18 a 20 está escrito: sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos dias em favor de vocês. Antes de vir o pecado, antes da desobediência, antes da tentação de Satanás a Eva, Jesus Cristo, o Cordeiro vivo, já estava preparado. É esse o evangelho que Paulo prega. Esse evangelho que é anunciado pelo apóstolo fala sobre o amor de Cristo, o amor que se entregou e padeceu, mas também o amor que venceu e triunfou. Esse evangelho que devemos seguir. Não é um evangelho de facilidades, mas um evangelho de renúncia. Mas é um evangelho maravilhoso, precioso, grandioso para nós. Quem rejeita o evangelho de Cristo, rejeita o próprio Cristo. Quem rejeita o evangelho que Ele nos trouxe, está rejeitando a redenção. Quem rejeita o evangelho, está dizendo: eu quero ir para o inferno. Ele é poder de Deus. Diante dessas palavras, quais são então as advertências que Paulo nos traz nessa carta, que traz à igreja, às igrejas da Galácia? Verso de número 6. Paulo escreve o seguinte: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Meus amados, antes de nós falarmos sobre o que ele está dizendo sobre o outro evangelho, a Bíblia nos fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Muitos rejeitarão a fé. A apostasia é uma realidade nos dias de hoje. Paulo escrevendo a sua carta em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versos 3 e 4, ele diz o seguinte: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade. Está falando sobre o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo escrevendo também a sua carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, ele vai dizendo: ora, o Espírito Santo afirma expressadamente que nesses últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Essa é a realidade da igreja hoje também.
Quantas pessoas, meus irmãos, estão apostatando? Eu li um livro, eu acho que já mencionei aqui para a igreja, sobre avivamento, de Richard Owen Roberts. Ele diz o seguinte, que um dos sinais da apostasia são esses aqui. Primeiro, a falta de desejo de orar é sinal de apostasia. Segundo, o desejo de não querer congregar na igreja do Senhor, sinal de apostasia. Vê se você está se identificando, você que está em casa aí, que poderia estar na igreja, está com saúde, mas não congrega. Culto não é feito pela internet não, culto é feito presencialmente. A internet foi feita para alcançar aqueles que não podem estar na casa do Senhor. Ninguém cultua a Deus pela internet. A internet é um instrumento que propaga, que fala, que anuncia. Mas internet não é casa do Senhor. Internet não é igreja. Isso pode ser um sinal de apostasia. Sinal de apostasia. Desejo de não orar, de não congregar. E ele ainda coloca, uma das coisas que ele coloca, que quando uma pessoa começa a usar os erros da igreja para justificar a sua ausência, é sinal de apostasia também. Porque quando a pessoa não quer mais compromisso com Deus, começa a colocar a culpa no pastor, começa a colocar a culpa no irmão, começa a colocar a culpa no ar-condicionado, começa a colocar a culpa no banco, começa a colocar a culpa no som, começa a colocar a culpa em tudo, dificulta tudo. Mas ele não tem dificuldade para ir para uma festa de casamento, não tem dificuldade para ir para o shopping, não tem dificuldade para sair para outro lugar, jogo de futebol não tem dificuldade. Grita gol, mas não consegue gritar glória a Deus. Eu não sei que diferença é essa. Eu não sei que diferença é essa. Meus irmãos, cuidado com a apostasia. Paulo já falava que nesses últimos tempos, e o filho da perdição está aí. O anticristo, meus irmãos, já está agindo no meio de nós. Eu muitas vezes fico profundamente triste no meu coração. E um domingo retrasado nós falamos sobre escândalo aqui. É uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, que eu não seja um instrumento de escândalo para a igreja. Eu tenho orado, meus irmãos, porque o que está acontecendo de escândalo? Sabe o que é isso? O evangelho de Cristo não está sendo pregado como deveria ser pregado. E Paulo advertindo, meus irmãos, estou espantado. A palavra chegou até vocês, o evangelho chegou até vocês. Eu estou aqui abismado como vocês estão trocando a casa do Senhor, o evangelho de Cristo tão rapidamente. Que velocidade é essa? Oh, meus irmãos, e eu pergunto hoje como Paulo, se Paulo tivesse dia de hoje, ia perguntar, que velocidade é essa do povo abandonar Jesus Cristo por coisas tão banais? Uma facilidade. A tentação vem, meus irmãos, sobre todos. Mas como a gente resiste à tentação? A gente não resiste à tentação por nós mesmos, resistimos pelo poder de Deus com a vida santa. Porque quem vive a vida santa, rejeita, abomina o pecado, porque sabe que separa-o de Deus. Quem o criou e fez. Paulo só falou, que rapidez é essa? Que apostasia é essa no meio da igreja da Galácia? Nos versos 6, aí 7, ele está falando sobre isso. Mas por que ele fala isso? Porque o falso evangelho está sendo pregado. O outro evangelho está sendo pregado. Aqui, meus irmãos, há dois significados na palavra outro. Quando ele fala aqui, verso de número 7, verso 6 do final, que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Qual o significado de outro aqui? Aqui, outro. Ela pode significar no texto original, hétero ou halos. Hétero, a gente já sabe, diferente.
Jesus Cristo, Paulo está falando, olha, esses falsos estão pregando um evangelho diferente. Não é o halos. Se podemos aqui observar, só uma forma de vocês entenderem. Mateus, Marcos, Lucas e João são conhecidos nomes como 4 evangelhos, não é isso? 4. Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos, porque eles contam praticamente quase as mesmas histórias, mas de um ângulo diferente. Mas eles estão falando sobre a mesma pessoa. Mateus, Lucas e João são outro, não são a mesma pessoa. É halos. Aqui, eu sou, no sentido de pregação do evangelho, eu sou halos de Chai. Chai tem um estilo dele de pregar, tem a forma do Chai de pregar, o timbre de voz de Chai. Mas é halos, falamos sobre o mesmo evangelho, sobre o mesmo poder de Deus do evangelho, então é halos. Mas Paulo está falando, mas vocês estão ouvindo gente que prega sobre hétero, um evangelho que não tem nada a ver. Hétero, eu sou homem, minha esposa é mulher, é onde vem a palavra, hétero, diferente, sexo diferente, hétero. Mas aqui no sentido do grego da palavra, estavam pregando, como diz aqui, um evangelho fake news, um evangelho distorcido, não tem nada a ver sobre Cristo. Ele pode até aparecer, mas é outro evangelho, é outra característica, não há semelhança do que eles pregam, não há coesidade em relação ao que falam, é outra substância, é outra palavra completamente diferente, a qual Cristo falou, pregou aos apóstolos, e os apóstolos anunciaram à igreja. É isso que Paulo está dizendo. E aqui vai um alerta para nós como igreja. Meus irmãos, cuidemos a quem nós ouvimos, porque Paulo vai dizer sobre isso aqui em Gálatas. Ele primeiro fala que um evangelho diferente está sendo pregado, o evangelho hétero, de outra substância. Mas nós devemos pregar o halos, o evangelho verdadeiro, pessoas diferentes, resgatadas por Cristo, mas falando sobre a mesma pessoa, sobre a mesma doutrina, no mesmo espírito, na mesma união da igreja, no mesmo entendimento que Cristo nos trouxe. Como nós dissemos inicialmente também, sem mistura, sem achismo, sem especulação, sem forçar texto. É o evangelho genuíno, puro de Cristo. E ele vai dizer também na parte B do verso de número 7 e o verso 8, que a gente não apenas deve tomar cuidado com esse outro evangelho que está sendo pregado, mas também devemos tomar cuidado com quem está pregando sobre esse falso evangelho. Olha só o que está escrito no verso 7, na parte B. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ele se colocando no meio, mesmo que eu, Paulo, mesmo que nós que consideramos ser de Cristo, ou mesmo o anjo, vindo do céu, olha só, ele está falando quase uma coisa impossível aqui, mesmo que o anjo de Deus, é impossível, ele está colocando uma forma impossível, mas trazendo a seriedade do evangelho. Mesmo que um anjo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja o quê? Maldito, amaldiçoado. Meus amados, não é apenas ouvir um falso evangelho, é tomar cuidado também de quem está pregando esse falso evangelho. Gente com habilidades, uma oratória impecável, fazem cursos de como manipular emocionalmente as pessoas. Por isso, meus irmãos, eu não tenho nada contra, eu vou dizer uma coisa particular minha. André Costa Moraes, RG, eu não vou falar aqui não, vai que alguém use para um financiamento. Mas nascido dia 19 de dezembro de 79. Eu tenho muita dificuldade de pregar e alguém ficar fazendo solo de música no fundo.
Por quê? Porque, queira ou não queira, a música, ela gera um viés de emoção, né? Eu André, tá? Eu André. Isso pelo menos me tira a concentração do que está sendo falado. Mas tem gente que faz isso. Cheio de oratória. Aí vem com atos proféticos, né? Para deixar inflar a alma da pessoa. Paulo está falando, tome cuidado com esses perturbadores. Que frequentemente, Paulo fala isso no Novo Testamento. Tome cuidado com esses falsos que perturbam, que pervertem. Ou seja, que viram ao contrário, alteram o evangelho genuíno. Eles fazem lá uma maracutaia, meu irmão, e conseguem pegar um texto bíblico. É uma inteligência, meus irmãos, para distorcer. É uma inteligência satânica. Quem distorce a Bíblia está usando uma inteligência satânica. Porque esse mesmo sentimento, ou melhor, esse mesmo entendimento de distorcer, de perverter, Satanás falou assim com Eva. Não foi assim que Deus quis te explicar, Eva. Cuidado, meu irmão. O Evangelho é o Evangelho que proclama Cristo a pecadores, imerecidos. Se nós merecíamos alguma coisa, é o inferno. O nosso merecimento é a condenação. Mas o Evangelho nos mostra que o Pai enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que quem confessa e deixa o seu pecado alcança a misericórdia. Esse é o Evangelho que mostra a miserabilidade do ser humano, mas mostra a glória de Cristo sobre ele quando arrependido do seu pecado. Para quê? Para estar, meus irmãos, no dia em que o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo reservou a nova Jerusalém que desce do alto. Esse é o Evangelho. E Paulo fala, ainda que eu, o apóstolo Paulo, ainda que eu vos pregue. E aqui eu quero também trazer uma palavra e já estou finalizando. Amém? Amém. Vocês estão doidinhos para acabar, né? Se um dia o pastor André Moraes pregar um evangelho que não seja o evangelho, você pode me repreender. Porque tem gente que tem medo de repreender pastor. Não, a gente não pode tocar no ungido de Deus. É claro que você tem que ser respeitoso. Mas você deve ser membro dessa igreja enquanto os pastores, não, pastor Moisés, continuamos sendo fiéis à palavra do Senhor. Enquanto os presbíteros dessa igreja, os diáconos, a liderança continuarem pregando o evangelho genuíno, seja fiel, obediente, humilde. Mas se um dia subir gente aqui para pregar asneira, pode repreender, meu irmão. Paulo diz, se eu vier pregar, não aceita não. Eu, um grande apóstolo, mesmo que o anjo do céu, apesar que é impossível. Porque depois do exemplo de Lúcifer, creio eu, digo André, creio eu, tá, meu? Isso não está escrito na Bíblia não, eu estou dizendo. Acho que ninguém ia se falar assim, vamos rebelar contra Deus agora? Não entra nessa, vamos entrar nessa não. Finalizando, o quero concluir nessa manhã. Tem como a gente cantar aquela música Bem Mais Que Tudo? Tem? Eu quero concluir. Verso de número 10 de Gálatas, capítulo de número 1. Paulo diz, por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda, diz Paulo, estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo, olha, eu vim agradar a Deus, falar do Evangelho de Deus. Paulo, meus irmãos, não está aqui excitando as pessoas a serem ignorantes com as outras.
até mesmo porque ele já foi assim, ignorante, perseguidor. Ele não está nos incitando a sermos bruscos com as pessoas, mal educadas, não, mas está falando que o nosso maior propósito é agradar a Deus. Por que eu não vou rir de piadas no trabalho? Porque eu quero agradar a Deus. Por que quando vier uma mulher me tentar, por que eu não vou cair? Porque eu quero agradar a Deus. Porque eu quero agradar o Senhor. Então porque eu quero agradar a Deus, eu não vou cair nas falácias do homem. A essência da pregação do evangelho que Paulo estava pregando era o evangelho de Cristo, volto a dizer, sobre Cristo. É o evangelho que mostra a redenção que Cristo nos trouxe, e a importância de pedirmos perdão dos nossos pecados, porque o evangelho, volto a dizer, não veio nos fazer estar adaptados a este mundo, mas ser diferentes deste mundo. O evangelho veio nos mostrar que nós não devemos andar na roda dos escarnecedores, nem se assentar com eles. O evangelho veio nos mostrar que precisamos estar na beira da água, da fonte, e beber desta água. A pregação do evangelho de Cristo, meus irmãos, torna Cristo conhecido entre os homens e o Deus glorificado. Verso de número 5, ele vai dizer: a quem seja a glória para todos sempre, amém. O evangelho é pregado para a salvação, mas não apenas para salvar aquele que estava perdido, mas para levar essa pessoa perdida e agora salva a adorar com todo o seu coração a quem o salvou. A pregação do evangelho traz a consciência que eu já não sou mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo dizendo aos Gálatas capítulo 2 verso 20: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e este viver que eu tenho na carne, eu vivo para a glória do Senhor. A pregação do evangelho, pode subir, meninos, me faz lembrar que eu sou pecador, sim. Mas quando eu aceito o evangelho a Cristo Jesus, transformado pelo Espírito Santo, o evangelho me mostra que eu sou livre em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 22, Paulo vai dizer o seguinte, meus amados irmãos, ele diz: mas a escritura, capítulo 2, 22, 3, 22, né? Isso mesmo, 3, 22. Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. E ele vai dizer: e que promessa essa é concedida aos que creem? Que Cristo nos libertou. Se há liberdade hoje que nós temos, essa liberdade está em Jesus Cristo. A pregação do evangelho enfatiza também que em Cristo somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versos 4 a 7, Paulo diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de receberem a adoção como filhos do Deus amado. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. A pregação do evangelho nos ensina que devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Capítulo 5 de Gálatas, verso de número 16, Paulo vai dizer: digo porém o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aleluia! Quem está cheio do Espírito Santo não satisfaz a sua carne. E por fim, a pregação do evangelho, bora lá, me faz gloriar na cruz de Cristo e me interessar pela nova vida recebida por Ele. Gálatas capítulo de número 6. Eu gostaria que todos abrissem em nome de Jesus Cristo. Gálatas capítulo de número 6. Versos 14 a 16.
E a todos os que andaram em conformidade com essa regra, paz, vou ler o verso 14. Mas, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. E ele termina dizendo, verso 18: e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos cantar essa verdade. Cantemos ao Senhor. Que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor.